Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá a todos vocês, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos terminando o estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Acompanhe conosco mais este momento de estudo da Palavra de Deus. No capítulo 20 de João, lemos sobre o último sinal milagroso realizado por Jesus, registrado por João, para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos a vida eterna. Devemos nos lembrar que é no final deste capítulo que João apresenta seu propósito ao escrever este Evangelho. Baseados na declaração de seu propósito, em cada capítulo temos procurado respostas para 3 perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Comentamos no último programa que este capítulo pode ser dividido em 3 movimentos como uma sinfonia. Acompanhe comigo a leitura do segundo movimento. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, o primeiro domingo de Páscoa, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esta passagem é fascinante. As portas estavam trancadas. Eles ainda temiam que as autoridades religiosas, os religiosos corruptos que tinham crucificado Jesus, viessem atrás deles. Por isso eles se mantinham atrás de portas trancadas. E sem abrir as portas, Jesus apareceu no meio deles e lhes deu a saudação de paz, e depois a grande comissão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus os fez lembrar da missão que eles tinham. Ele os fez lembrar do fato de que, como Jesus orou no capítulo 17, ele seria glorificado neles à medida que eles levassem as boas novas ao mundo perdido. E ao passar a grande comissão, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Alguns teólogos afirmam que Jesus estava apenas dizendo que quando o dia do Pentecostes chegasse, eles receberiam o Espírito Santo. Mas o original grego, sugere que ele inspirou e expirou sobre eles e disse: recebam ou peguem o Espírito Santo. Ele poderia ter dito: recebam o Espírito Santo quando ele vier, e aí cumpram a grande comissão. Parece que é isto que os outros evangelhos sugerem. Ao mesmo tempo, Jesus diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Durante a história da igreja, alguns interpretaram este versículo como se ele significasse que o ministro, aquele que anuncia o evangelho aos pecadores, tivesse o poder de perdoar. E por isso podia dizer: eu o perdoo. Esta é uma das maneiras como este versículo foi interpretado. Outra maneira é a seguinte: quando você anunciar o Evangelho a uma pessoa, se ela crer, então você pode lhe assegurar que os pecados dela foram perdoados. Se por causa de orgulho, teimosia ou por não querer pagar as consequências morais de confiar em Cristo e se arrepender, ou, em outras palavras, recusar-se a crer no Evangelho, você poderá anunciar a ela que seus pecados não foram perdoados. Eu mesmo, como pastor, já fiz isso muitas e muitas vezes, e qualquer um que pregue o Evangelho pode fazer o mesmo. O terceiro movimento deste capítulo começa no versículo 24 e tem a ver com Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos apóstolos. Por isso, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei.
Uma semana mais tarde, portanto no domingo seguinte à noite, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Esse é o terceiro movimento. Que história maravilhosa! Jesus tinha consciência de tudo que Tomé havia dito. Isso nos mostra que ele sabe tudo o que nós dizemos também. Não sejamos tão duros com Tomé. Sempre nos referimos a Tomé como aquele que duvidou. Mas você deve estar lembrado que no capítulo 11, quando todos temiam que Jesus voltasse para a Judéia por causa da crescente hostilidade dos líderes religiosos, Tomé foi o que disse: "Vamos também, para morrermos com ele." Naquele dia, ele teve fé. Mas, por alguma razão que desconhecemos, ele não estava reunido com os apóstolos quando Jesus apareceu. Tente se imaginar no lugar de Tomé. Você já viu alguém que tenha ressuscitado dos mortos? Você já enterrou alguém querido e depois voltou a vê-lo vivo outra vez? Pois bem, esta era uma experiência totalmente nova para todos eles. Por isso, não podemos ser tão críticos com Tomé por ter dito: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei." Alguns questionam as marcas de pregos nos pés de Jesus. Não era sempre que eles pregavam os pés da pessoa na cruz. Por isso, essa passagem pode estar indicando que os pés de Jesus não foram pregados. De qualquer forma, uma semana mais tarde, quando Jesus voltou a aparecer, disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." E Tomé pôs a mão nas marcas dos pregos das mãos de Jesus e depois pôs as suas mãos na ferida ao seu lado. O Senhor lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Jesus disse isso a Tomé depois que ele confessou: "Senhor meu e Deus meu." E agora nos deparamos com a argumentação de João para relatar todos os milagres e sinais listados neste Evangelho. Ele quis nos convencer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Além de confessar que Jesus é o Salvador, nesta passagem Tomé estava professando sua fé nele como seu Senhor e seu Deus. E ele estava falando sério. Se a história e a tradição estiverem certas, Tomé provou isso nos seus últimos anos de vida. E Jesus lhe respondeu com uma bem-aventurança: "Porque me viu, você creu?" Bem, não só ele, mas todos os outros apóstolos. Eles creram porque viram. Eles viram o Senhor e por isso creram. Mas a bem-aventurança é: felizes os que não viram e creram. De quem Jesus estava falando, hein? Não era dos apóstolos, porque eles creram quando viram. Jesus estava se referindo a todos os milhões de pessoas durante todos estes séculos que, como você e eu, creram conforme Pedro descreveu. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Vocês o amam. Esta é a bem-aventurança daqueles que, mesmo não o tendo visto fisicamente, creram em Jesus. A seguir, João apresenta sua declaração de propósito. O livro já está completo, já chegou ao fim. O capítulo 21 de João é um tipo de epílogo e é muito importante, como veremos a seguir. Você pode dizer que agora o relato das boas novas está completo e por isso o versículo de encerramento deste livro é: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Já vimos 20 capítulos deste magnífico Evangelho de João, que nos mostrou sinais que atestam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Agora, quero que você responda: o que é fé? Já respondemos esta pergunta tantas vezes. Quando estudamos o capítulo 19, concluímos que fé não é simplesmente uma decisão intelectual.
Fé não é uma questão de somar 2 mais 2 e chegar a uma conclusão. Se isto fosse fé, todos aqueles com um bom raciocínio já estariam salvos. Todos aqueles com bom nível educacional creriam e todos aqueles sem nível educacional estariam perdidos. Fé tem a ver com todo o nosso ser e não apenas com a nossa mente. A fé é baseada em revelações, ou em revelação. Por isso, ao estudar esse magnífico Evangelho, peça ao Espírito Santo que revele para você o que é a verdade. Isaías iniciou sua grande profecia sobre a cruz de Cristo com a pergunta: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi revelado aos que creram. Tendo já estudado todo o Evangelho de João, a minha pergunta para você é: o Espírito Santo já revelou e já deu testemunho no seu espírito que todas essas coisas são verdadeiras? João mostrou quem é Jesus. Ele mostrou o que é fé. E ele mostrou o que é vida. Você acredita em tudo que ele mostrou? O Espírito Santo já revelou a você que tudo isto é verdade? Você acredita neste último sinal que João relatou? Você crê na ressurreição de Jesus que revela quem ele realmente é? Ele não era, ele ainda é, e ainda transforma vidas, e ainda é possível ter um relacionamento com ele. Sabe, eu espero que o estudo destes 20 capítulos do Evangelho de João tenham sido usados pelo Espírito Santo para lhe trazer revelação e levá-lo a crer. Saiba que o mais importante é você crer e é você viver de acordo com a palavra de Deus. O mais importante é você declarar que você crê que Jesus Cristo veio, foi sacrificado por cada um de nós, foi levado à cruz para perdoar os nossos pecados. O importante é você crer, é você sentir o amor de Deus tão forte, tão precioso, ao ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz, para nos perdoar. Eu tenho certeza absoluta que se você prestou muita atenção nesse Evangelho de João e naquilo que nós estudamos, você com certeza absoluta pode responder as perguntas: quem é Jesus, o que é fé, o que é vida. Saiba que para viver a verdadeira vida que vale a pena ser vivida, há necessidade de conhecer Jesus e de ter Jesus atuando em seu coração. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje, mas no próximo programa nós vamos continuar estudando João, então não perca. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.